Convido agora a professora doutora Larissa Rafaela Galati, doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora do Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte, docente do curso de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. Por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Pessoal, espero que tenham comido muitos pães de queijo. Está aqui 11 minutos, mas estão mentindo para mim. Tive aqui no ano passado, talvez já conversado com alguns de vocês. Então, é uma oportunidade ímpar estar aqui. Mais especial ainda poder vir 2 vezes. Considerando a forma como foi organizada essa mesa, eu acho que eu vou fazer uma transição entre as ideias que o Alcides trouxe e o universo das lutas, que é também um conjunto de modalidades que eu tenho trabalhado e que a gente tem se dedicado. Né? Aqui é a FCA, onde nós estamos, a Unicamp também tem um campus em Limeira, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? E junto com esse grupo enorme de pessoas, de instituições, de entidades, inclusive aqui com a UFMG, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas e alguns trabalhos práticos também. Muito da fala de hoje tem origem em um livro que é sustentado em uma prática em um clube, onde nós modificamos toda a estrutura de trabalho com as lutas a partir de uma modalidade específica, naquele caso o karatê, e também de um programa de extensão ali da FCA Unicamp com as modalidades de lutas, em que nós trabalhamos com os jogos, com essas famílias dos jogos de luta, para desenvolver os esportes de combate. Então, a gente percebe não uma utilização de jogos porque a criança gosta, ou para usar jogos para desenvolver as habilidades motoras básicas das lutas. O que não é um equívoco, mas isso é pouco. Como é que eu posso pensar os jogos como um caminho para eu lutar, entendendo que a luta também é uma forma de jogo, a partir de tudo aquilo que o Alcides trouxe. Então, nosso olhar é sempre a partir da pedagogia do esporte, e conversei um pouquinho sobre isso mais no ano passado, em que a gente trata de 4 processos. Como é que eu organizo esse conteúdo? Vou falar um pouco mais das lutas. Como é que eu aplico? Vou falar disso a partir da ideia de jogo. E a avaliação a gente vai falar um pouquinho menos, e a sistematização, que também é essa escolha metodológica. Isso aqui é só para a gente entender um pouco, quando o Alcides trouxe a ideia das metodologias mais tradicionais, a gente estava olhando aqui para a linha laranja, em que as pessoas elas são vazias e a gente tem que ensinar coisas para elas. Isso nas lutas teve uma repercussão muito forte por um processo de sistematização para expansão. Principalmente as modalidades orientais, o judô, o karatê, quando a gente vai ver lá o Jigoro Kano, o Funakoshi, eles passaram a entender isso como um processo que poderia ser importante para muitas pessoas, e dentro desse processo de massificação houve uma sistematização, que se pautou muito nos conceitos daquela época e das possibilidades daquele momento, e de algo que pudesse ser rapidamente expandido, não só para o Japão, mas também para outros países. Então, a gente ainda tem uma sustentação muito grande na seleção de golpes, na repetição desses golpes, e fica a cargo do praticante, muitas vezes, conseguir transformar isso em luta. O que a gente quer defender é que a gente possa garantir a competência de lutar e que o praticante possa expressar os gestos da maneira mais adequada para resolver problemas. Obviamente, considerando as especificidades de cada modalidade ao longo do processo. Então, a gente vai partir dessas teorias consideradas empiristas para as interacionistas, em que a interação com os diferentes elementos que compõem uma dada prática, no nosso caso, as lutas, vão tendo. Então, a gente vai partir de uma pedagogia mais tradicional para essas novas tendências em que o jogo se torna não só muito mais do que uma ferramenta, mas uma compreensão do que é o próprio esporte. Isso que o Alcides comentou e trouxe na primeira fala também para as modalidades de combate. Então, a gente vai trabalhar com um processo de desenvolvimento humano,
exploração de ações de jogo e não mais tratar ou pensar especificamente em gestos, motores que tenham que ser necessariamente padronizados. Interessante essa palavra reflexão em ação, né? Então, ampliando essas possibilidades em um processo que é aberto a todos, que parece ser uma característica desse clube, que trabalha nas diferentes possibilidades de oferta do esporte, esporte de participação, esporte de alto rendimento, esporte de formação, entre as diferentes possibilidades de classificar o esporte, em especial, no nosso caso, as lutas, né? Considerando que isso pode caminhar para a saúde, para a estética, para uma profissão, né? Ser um atleta profissional de modalidades de combate, pode ser lazer. E uma coisa muito interessante desse universo de modalidades é esse fluxo por toda a vida, né? A possibilidade de iniciação esportiva em qualquer idade. Houve esse mérito. Às vezes, se eu quiser praticar handball com os meus 30 anos e mais alguns, eu vou ter dificuldade de encontrar um lugar em que eu possa aprender esse tipo de modalidade. As lutas não, né? Eu encontro com facilidade um local para aprender em todos os momentos da vida. Inclusive para começar a competir tardiamente em comparação com o processo regular ou tradicional de um atleta. Então, isso amplia muito o nosso campo de atuação, o nosso campo de intervenção. E, portanto, explorar novas possibilidades de lidar pedagogicamente é fundamental. Como é que a gente pode, então, caminhar para um modelo de ensino das lutas, considerando só modalidades olímpicas? Nós temos 5 caminhando para 6, né? Boxe, judô, taekwondo, luta olímpica, wrestling, né? A livre, esgrima. E aí a gente começa a caminhar para muitas outras, né? Como é que eu trago o Kendo para o meu universo de trabalhar com esse conjunto de modalidades, jiu-jitsu, karatê, sumô? A gente vai fazer uma prática de sumô rapidinho. O Alcides já separou para mim o material. Depois a gente seleciona quem vai fazer a prática, né? Muay Thai, Aikido, o MMA, as práticas com outras perspectivas em todas as idades. Como é que a gente, então, pega toda essa pluralidade para pensar em procedimentos pedagógicos? Aproveitando esse gancho que o Alcides trouxe dos jogos coletivos, vou fazer uma rápida associação. As modalidades coletivas, elas já caminharam para um processo de organizar-se enquanto família, considerando a estrutura comum. Bola, oposição, alvo a defender, alvo a atacar, equipe que eu compito contra, que eu compito com. A partir daí foi surgindo os elementos, os princípios operacionais de defesa e de ataque, que se relacionam em proteger um alvo e atacar um outro alvo. Considerando isso tudo, foi se desenhando elementos estruturais e funcionais em comum dessas modalidades, que permitiram a construção de uma teoria para o ensino dos esportes coletivos, que desde os anos 80, no universo dos países de língua portuguesa, já vem sendo bastante disseminada, independentemente de ser aplicada ou não. E aí a gente pode pensar em elementos comuns para o basquetebol, para o handebol, para o futebol, e até para o voleibol, embora haja a situação de não ser uma modalidade de oposição direta, de invasão, como a nomenclatura que a gente utiliza, mas a gente consegue pensar, inclusive, em competências para além da quadra, que são comuns. E a gente caminhou para esse mesmo exercício com as modalidades de luta. Mas antes a gente precisava de um conceito. Eu me lembro muito bem, quando eu estava ainda na graduação, de uma professora que falou, olha, e ela era da educação, que eu fiz o bacharel e a licenciatura, vocês da educação física são muito bons na prática, em fazer. Então, mostra para mim uma luta. Vamos lá no tatame que eu te mostro. Mas e o conceito? Então, eu tenho tentado trabalhar alguns conceitos. Como é que eu vou pensar em uma família para ensinar lutas por meio de jogos se eu não sei de que luta eu estou falando? Então, a gente se baseou, ou foi construindo um conceito, a partir de 4 elementos chave. Oposição entre 2 pessoas, que vão se utilizar de um toque ou de um agarre, e esse toque pode ser tanto encostar com uma espada ou com a mão, como um soco para nocautear, como uma joelhada, como a gente vê em algumas modalidades. Quem não é das lutas às vezes se assusta, com os nomes básicos aí que a gente tem, com uma intenção que é de dominar o meu adversário, e com uma especificidade, que nos tira do contexto da
briga de escola, da briga de rua, que é a presença de regras específicas. Mas, muito além do conceito, a funcionalidade volta a ser interessante. Tem uma característica única das modalidades de luta, que é a característica do alvo na própria pessoa. Né? Isso gera uma série de repercussões educacionais que são fundamentais. E uma outra característica muito interessante, que é o ataque mútuo. Se na modalidade coletiva a bola determina quem ataca e quem defende, aqui tudo acontece ao mesmo tempo. Portanto, são modalidades de uma complexidade elevadíssima, de uma imprevisibilidade elevadíssima. Eu não estou ou atacando ou defendendo para atingir um alvo fixo. Eu estou atacando e defendendo em função de um alvo que se movimenta. Mas, apesar de toda essa imprevisibilidade, por muito tempo nos dedicamos a treinar ou a ensinar de maneira previsível. E quando a gente traz a ideia de luta enquanto jogo, a gente traz principalmente o aspecto da imprevisibilidade. E aí um alerta que a gente tem visto em várias modalidades é essa tentativa de deixar os jogos tão pedagógicos que eu tiro o jogo. Eu boto tanta regrinha que a pessoa que está jogando passa a ter só uma opção de resolver o problema. Então, esse também não é um caminho. Mas antes da gente pensar nisso, a gente precisa organizar essa criação dos jogos. Então, a gente tem trabalhado com uma classificação considerando a distância ou o tipo de contato que a gente tem com o adversário em uma modalidade de luta. E aí temos aqui 4 grupos, 3 mais claros e um que o Michael adora me cutucar quando a gente faz palestra junto, que são as formas, os katas, katis e outros nomes que a gente encontra. E eu ainda não consegui resolver esse problema na minha cabeça. Tá? Então, nem pergunta hoje. Então, a gente tem as de curta distância, média distância e longa distância. Quando a gente vai pensar na curta, então são aquelas modalidades que eu tenho um agarre e que eu tenho situações de estrangulamento, imobilizações, chaves, etc, etc. E quando a gente passa a organizar os conteúdos dessa forma, a gente corre o risco de começar a trabalhar, então, por esses elementos dentro das diferentes possíveis modalidades. E o que a gente quer é passar disso. Eu vou treinar torções, eu vou treinar chaves, eu vou treinar quedas. Eu vou fazer jogos para aprender torções, para aprender quedas. Não é só isso. É como é que as torções, as quedas podem me ajudar a resolver os jogos que compõem uma luta, que é imprevisível, que tem um alvo se movimentando, em que eu posso atacar, em que eu posso defender. Então, dentro dessas famílias, a gente tem construído esses jogos. As de média distância ou de contato intermitente, em que eu faço contato e retomo, também com os seus golpes característicos e mais comuns. Tem gente que não tem nenhum contato com o universo das lutas no auditório? Às vezes a pessoa vê, nossa, soco, joelhada, meu Deus. Faz parte desse controle que a gente tem de realizar esse tipo de golpe. E a longa distância, ou o contato mediado, que usa equipamentos, que usa implementos, como as espadas, os bastões, etc. Às vezes a gente tem algumas pegadinhas também. Eu tive a oportunidade de fazer uma formação, de formar treinadores no Japão, e como todo curioso do esporte, fui ver treinamento de tudo que era modalidade. E dentre elas tinha o Kendo, que é a espada japonesa e tal. E na graduação eu tive uma vivência de Kendo e a gente tinha aprendido que era uma modalidade, que era só um golpe único, que senão você simulava as lutas dos samurais, então se você erra, alguém fatia a sua cabeça no meio, que era um treinamento quieto. Aí eu fui ver o treinamento, eu nunca vi tanto grito na minha vida e tanto gesto ao mesmo tempo. Então, tem muito misticismo ainda no universo das lutas. Eu não trabalho com o universo do alto rendimento, mas trabalho conosco lá em Limeira, também no LEP, o professor Leandro Mazei, que foi treinador, estava no Pinheiros até 1 ano atrás, antes de vir trabalhar conosco. E ele disse que muitas vezes nós somos mais tradicionais do que quem inventou as tradições dentro dessas modalidades. E por isso que é importante a gente fazer o exercício de se desafiar. Bom, considerando, então, temos também as formas, essas três possibilidades, a gente tem que não podemos esquecer de tudo que compõe o universo das lutas. A gente ouve também muito, poxa, quando vem para a esportivização, o lance da pedagogia do esporte, a gente esquece que a luta tem história, que ela tem uma cultura muito forte
que envolve essas modalidades, mas a pedagogia do esporte também não esquece disso. Ela é sustentada em 3 referenciais, ou com a palavra que tem sido bem aplicada hoje, com 3 pilares, né, que a gente pode considerar o tático-técnico, que são os elementos específicos. Aprendi também com a psicóloga hoje que a gente tem que focar a atenção em todas as gerações. Então, a gente trabalha com os elementos específicos do tatame, do ringue, do tapete, do espaço de luta, mas a gente tem o referencial socioeducativo, que vai nos lembrar dos valores que permeiam o esporte, que também precisam ser ensinados e que tendem a ser potencializados pedagogicamente quando a gente entende o processo como um processo de jogo, né, e não um processo de sequências de movimentos pré-estabelecidos. E, a partir daí, o terceiro referencial, que é o histórico-cultural, nos permite também valorizar as questões relacionadas a personagens importantes, aos fundadores, aos criadores e diferentes outros elementos históricos e culturais. Considerando tudo isso, a gente tem trabalhado, então, com esses elementos de curta, média e longa distância, através de adaptação de brincadeiras do universo infantil, ou, no caso de quem trabalha com adultos, né, de jogos de luta que respeitem a ideia de oposição entre 2 pessoas, usando o toque e o agarre para dominar o adversário, dentro de regras específicas. Jogos de luta, vivências de outras modalidades, aspectos históricos que sejam importantes dentro do contexto que se está trabalhando. E aí a gente tem desenvolvido, isso é um trabalho de iniciação científica, uma aluna chamada Adriele, da Carolina Cirino, que trabalhou conosco nisso também, que isso serviu para a gente, né? O que serve para um ambiente pode não servir para outro, de como a gente sistematizou, a partir dos 3 referenciais da pedagogia do esporte, quadros de ensino das lutas para o nosso projeto de iniciação esportiva lá em Limeira, né? Considerando iniciantes, intermediário e avançado, a gente trabalha por distância, média, longa e curta, como que seriam os conteúdos básicos a serem trabalhados em um processo de uma temporada. Não vou ficar passando por isso, porque a gente não teria tempo de ver detalhadamente, mas a apresentação fica à disposição de vocês. E se alguém quiser ver com mais cuidado, posso mandar o relatório da Adriele, que a gente ainda não publicou esse trabalho. E, a partir daí, a gente criou também um currículo de jogos, não é, em que nós fomos considerando o nível iniciante, por exemplo, a distância, curta distância, o contato contínuo, os conteúdos que incluíam os golpes, projeção, pegada, queda, que incluía elemento socioeducativo, respeito com o adversário, respeito às regras, e que envolviam elementos histórico-culturais como lendas. A gente fez uma volta ao mundo com os garotos e com as garotas, descobrindo modalidades, e dali vinham os tipos de golpe, que dali vinham as questões táticas da imprevisibilidade. Isso tudo foi trabalhado exclusivamente por formas de jogos durante todo um ano, durante toda uma temporada de ensino-aprendizagem das modalidades, né? E a gente foi fazendo os quadros para o iniciante, para o intermediário e para o avançado. Isso pode ser um risco, né? Pode ser um risco da gente, poxa, a gente engessou um processo, a gente está entregando um produto, né? Mas isso era um produto que servia para aquele contexto. Algo que a gente tem defendido muito, e eu estudo o clube já desde 2007, com muita profundidade, sempre trabalhei em clube, né? Minha trajetória toda em clube, o meu doutorado foi com clube, e a gente tem lutado para manter os estudos em clube, porque o que é muito difícil da gente falar de clube? As especificidades. São espaços, são cenários com muita história, né? Por conta dos seus associados. E aí a gente sempre sugere que esse tipo de currículo, de proposta, de organização e sistematização de conteúdos seja construída localmente, especialmente em um ambiente com um número grande de treinadores e de praticantes como que vocês vivem aqui, quem é do Minas Tênis. Então, a gente já concluindo, né? Lembrar que é um processo educacional de convívio com o fenômeno esporte. Esse convívio pode conduzir a diferentes possibilidades, dentre elas a de ser um lutador, a de ser um dirigente, a de ser um árbitro, de ser um gestor, de ser um praticante, mas, enfim, que as pessoas se mantenham no esporte a partir de um processo pedagogicamente competente. E o jogo é a nossa grande defesa para isso. Por quê? Porque ele permite esse processo ser desafiador ao longo do tempo. Imprevisível, fascinante, são palavras importantes.
busca incrementar essa capacidade de praticar e assistir o esporte, se preocupa em formar bons atletas, mas antes em contribuir com essa formação integral do praticante. Não me parece um discurso distante das falas mais tradicionais do universo das lutas, que por vezes o esporte é condenado por isso, e acho que não necessariamente. E algo mais recente é esse respaldo nas ciências do esporte, que tem se mostrado interessante a partir do momento em que a gente caminha para pesquisas aplicadas, né? Como o Michael tem feito bastante aí dentro do universo das lutas. Deixo com vocês o meu e-mail e um convite para quem quiser em junho ir até a cidade de Campinas, São Paulo. 6 a 9 de junho nós estamos organizando também um congresso, a segunda edição do primeiro congresso que se dedica exclusivamente à pedagogia do esporte, da iniciação ao altíssimo rendimento, que nós estamos organizando por lá. Muito obrigada por hora. Obrigado, Larissa.